O grande relógio da Quinta das Lágrimas bateu 9 vezes, cada badalada ecoando pelos corredores vazios, como um agouro da solidão que consumia Ricardo. Ele fitava a lareira crepitante, um copo de uísque envelhecido na sua mão enrugada, o líquido ambarino a refletir as chamas dançantes, tão vivas, em tão grande contraste com o vazio do seu coração. Outro Natal, Isabel, murmurou Ricardo para o retrato da sua falecida esposa por cima da lareira. Exatamente 1 ano sem ti. Os seus olhos, outrora cheios de ambição e vigor, estavam agora baços, rodeados de rugas profundas que contavam a história de um homem consumido pela amargura. Ricardo Vieira, aos 60 anos, era o epítome do sucesso aos olhos do mundo, um império empresarial construído com as próprias mãos, uma fortuna que poderia sustentar gerações. Mas naquela noite ele era apenas um velho solitário, assombrado pelos fantasmas do passado e pelo silêncio ensurdecedor do presente. Um relâmpago de memória atingiu-o como um soco no estômago. Isabel, radiante no seu vestido vermelho favorito, a decorar a árvore de Natal no ano anterior. A sua risada melodiosa ecoava na sua mente, um som que ele temia estar a começar a esquecer. Vamos, Ricardo, dizia ela, os seus olhos a brilhar com uma alegria contagiante. Onde está o teu espírito de Natal? Ele tinha resmungado algo sobre trabalho, sobre uma fusão crucial que precisava de ser finalizada. Agora, 1 ano depois, Ricardo daria tudo para regressar àquele momento, para abraçar Isabel uma última vez, para lhe dizer o quanto a amava. O uísque queimou-lhe a garganta enquanto bebia o resto do copo de uma só vez. Com um grunhido, Ricardo levantou-se da sua poltrona de couro, os seus passos pesados a ecoar pela mansão silenciosa. Cada divisão era uma galeria de memórias. O piano que Isabel adorava tocar, agora coberto por uma fina camada de pó. A cozinha, onde ela insistia em preparar o jantar de Natal, mesmo com uma equipa de chefes à sua disposição. O conservatório, o seu refúgio favorito. Agora, um cemitério de plantas murchas e sonhos esquecidos. Ricardo parou em frente à imponente árvore de Natal, no hall de entrada, os seus ramos nus uma acusação silenciosa. Isabel sempre insistia em decorá-la juntos, uma tradição que ele agora percebia ser o coração dos seus natais. Este ano, nem o pessoal se tinha dado ao trabalho de a adornar. Por que deveriam? O mestre da casa tinha deixado claro que o Natal era apenas mais um dia no calendário. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Ricardo. Ele caminhou até a janela, observando os flocos de neve a cair suavemente lá fora, cobrindo o mundo com um manto branco e puro. Quantas vezes Isabel o tinha arrastado para fora, insistindo que fizessem bonecos de neve como crianças crescidas. Tinham razão, meu amor, sussurrou ele. A sua mão a tocar no vidro frio, eu devia ter aproveitado cada momento. O toque súbito da campainha cortou o silêncio como uma faca, fazendo Ricardo saltar. Ele franziu o sobrolho, verificando o seu relógio de pulso. Quem poderia ser aquela hora, na véspera de Natal? Hesitante, Ricardo caminhou até a porta. Por um breve momento, um brilho irracional de esperança acendeu-se no seu peito. E se fosse Isabel? E se o último ano tivesse sido apenas um pesadelo terrível? Abanando a cabeça para afastar tais pensamentos tolos, Ricardo girou a maçaneta, abrindo a pesada porta de carvalho. O que ele viu do outro lado fez o seu coração parar por um momento. Diante dele, a tremer na noite fria, estavam 2 crianças, gêmeos, percebeu ele imediatamente, um rapaz e uma rapariga, não mais de 10 anos, com grandes olhos castanhos que o olhavam com uma mistura de medo e esperança desesperada. Por favor, senhor, gaguejou o rapaz, a sua voz a tremer de frio e nervosismo. Nós precisamos de ajuda. A rapariga, segurando a mão do irmão com força, deu um passo em frente. A nossa mãe está muito doente, disse ela, a sua voz pequena mas determinada. Precisamos de dinheiro para os remédios dela. Ricardo gelou, uma turbulência de emoções contraditórias a agitar-se dentro dele. Suspeita, irritação, curiosidade e, surpreendentemente, uma pontada de compaixão que não sentia há muito tempo.
Enquanto olhava para aquelas duas pequenas figuras a tremer na neve, algo dentro de Ricardo começou a mover-se. Era como se o gelo que se tinha formado à volta do seu coração estivesse a começar a derreter, lentamente. "Entrem", ouviu-se a dizer, a sua voz rouca por desuso. Vamos conversar." Enquanto as crianças passavam por ele, entrando timidamente na mansão, Ricardo não podia imaginar como este simples ato de abrir a porta mudaria a sua vida para sempre. O Natal, que prometia ser apenas mais um dia de solidão e amargura, estava prestes a transformar-se em algo muito mais significativo. A véspera de Natal de Ricardo Vieira tinha apenas começado, e com ela uma jornada inesperada de redenção, compaixão e talvez um milagre. Ricardo observou as duas pequenas figuras entrarem na sua mansão, deixando pegadas molhadas de neve no tapete persa do hall de entrada. O contraste entre as crianças esfarrapadas e o luxo opulento que as rodeava era gritante, quase doloroso de ver. "Tem nomes?" perguntou Ricardo, a sua voz mais áspera do que pretendia. O rapaz deu um passo em frente, colocando-se protetoramente à frente da sua irmã. "Sou o João, senhor", disse ele, tentando soar corajoso apesar do tremor na sua voz. "E esta é a minha irmã, Carolina." Carolina acenou timidamente por trás do irmão, os seus grandes olhos castanhos a perscrutar o ambiente com uma mistura de admiração e apreensão. Ricardo pigarreou, sentindo-se estranhamente desconfortável. "Bem, João e Carolina", disse ele, gesticulando em direção à sala de estar. "Aproximem-se do fogo antes que congelem." As crianças seguiram-no hesitantes, os seus passos quase inaudíveis no chão de mármore. Quando chegaram à sala de estar, ambos ofegaram ao ver a imponente árvore de Natal, mesmo sem decorações. "Sentem-se", ordenou Ricardo, indicando o sofá de couro. Ele notou como as crianças se sentaram na beira, como se tivessem medo de sujar o mobiliário caro. Um silêncio desconfortável pairou no ar por alguns momentos. Ricardo deu por si a estudar os gêmeos mais de perto. Os seus rostos eram magros, mas não desnutridos. As suas roupas, embora claramente de segunda mão, estavam limpas e bem cuidadas. Havia uma dignidade neles que o intrigava. Então, Ricardo quebrou finalmente o silêncio. "Mencionaram que a vossa mãe está doente." Carolina acenou vigorosamente. "Sim, senhor. Ela tem uma febre muito alta e não consegue sair da cama há dias." "E não tem dinheiro para os remédios?" perguntou Ricardo, um toque de ceticismo na sua voz. João olhou Ricardo diretamente nos olhos, um lampejo de orgulho ferido a cruzar o seu jovem rosto. "Normalmente, conseguimos nos safar, senhor. A mãe trabalha muito e nós ajudamos no que podemos. Mas com ela doente..." A voz do rapaz vacilou, e Carolina terminou. "O dinheiro que tínhamos guardado mal deu para a comida desta semana. Não sobrou nada para os remédios." Ricardo sentiu algo a torcer-se dentro dele. Seria compaixão ou apenas indigestão do uísque? Ele não estava habituado a lidar com este tipo de situação. A sua mente racional dizia-lhe para mandar as crianças embora, que isto não era problema seu. Mas algo, talvez a memória de Isabel, o reteve. "E o que vos faz pensar que eu ajudaria?" perguntou ele, a sua voz mais suave do que pretendia. Carolina olhou para o chão, nervosa, a brincar com a bainha do seu casaco gasto. "Nós ouvimos histórias sobre si, senhor Vieira", disse ela suavemente. Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Histórias?" João acenou. "Sim, senhor. As pessoas falam de como o senhor é rico e poderoso. Alguns dizem que o senhor é duro e mesquinho." Ricardo completou com um sorriso amargo. As crianças trocaram olhares nervosos, mas Carolina surpreendeu Ricardo com a sua resposta. "Não, senhor. Dizem que o senhor costumava ser muito generoso, que algo mudou depois da senhora Vieira." A menção a Isabel fez Ricardo levantar-se abruptamente, assustando os gêmeos. Ele caminhou até a janela, observando a neve a cair lá fora, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava dominá-lo.
Senhor Vieira, a voz de João trouxe-o de volta ao presente. Nós não queríamos ofender. É só que não sabíamos a quem mais recorrer. Ricardo virou-se lentamente, olhando para as duas crianças. Os seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e esperança que o atingiu como um soco no estômago. Por um momento, ele viu-se refletido naqueles olhos, o rapaz que um dia fora, desesperado e sozinho, antes de construir o seu império. Com um suspiro profundo, Ricardo tomou a sua decisão. De quanto precisam para os remédios, os rostos dos gêmeos iluminaram-se instantaneamente. 200 dólares devem chegar, senhor, respondeu João rapidamente, para os remédios e talvez alguma comida. Ricardo bufou. 200 dólares. Uma quantia que não significava nada para ele, mas que podia significar tudo para esta família. Ele caminhou até a sua secretária, abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa. Quando a abriu, os gêmeos viram maços de notas, mais dinheiro do que alguma vez tinham visto nas suas vidas. Ricardo contou algumas notas e virou-se para as crianças. Aqui estão 500 dólares, disse ele, estendendo o dinheiro. Isto deve cobrir os remédios, a comida e o que mais precisarem. Carolina soltou um pequeno grito de alegria, mas João hesitou antes de pegar no dinheiro. Senhor, é muito generoso, mas... Aceita, rapaz, resmungou Ricardo, antes que mude de ideias. João aceitou o dinheiro com as mãos a tremer, os seus olhos a brilhar com lágrimas por derramar. Obrigado, senhor Vieira. Não sabe o quanto isto significa para nós. Ricardo sentiu algo quente no peito, um sentimento que não experimentava há muito tempo. Ele pigarreou, tentando esconder o seu desconforto. Bem, não fiquem aí parados. Não tem remédios para comprar? As crianças levantaram-se de um salto, prontas para partir, mas Ricardo surpreendeu-as novamente. Esperem, disse ele, pegando no seu casaco. Eu vou convosco. O senhor vai? Perguntou Carolina, os seus olhos arregalados de surpresa. Ricardo encolheu os ombros, tentando parecer indiferente. É véspera de Natal. Duvido que muitas farmácias estejam abertas. Conheço uma que funciona 24 horas. Ao guiar as crianças para fora da mansão e para o seu carro de luxo, Ricardo perguntava-se o que raio estava a fazer. Ele, Ricardo Vieira, o tubarão do mundo dos negócios, estava a levar duas crianças estranhas para comprar remédios na véspera de Natal. Mas quando viu os sorrisos esperançosos de João e Carolina no banco de trás do seu carro, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Enquanto conduzia pelas ruas cobertas de neve, Ricardo não pôde deixar de pensar em como Isabel teria aprovado as suas ações. Pela primeira vez em um ano, o pensamento da sua esposa trouxe um sorriso aos seus lábios em vez de dor. Talvez, apenas talvez, este Natal não fosse tão solitário, afinal. A manhã de Natal nasceu fria e límpida, o sol de inverno a lançar uma luz pálida sobre a cidade coberta de neve. Ricardo Vieira acordou cedo, como sempre fazia neste dia em particular. Mas desta vez, algo estava diferente. O peso da solidão que geralmente o esmagava parecia um pouco mais leve, como se os acontecimentos da noite anterior tivessem aberto uma pequena fenda na sua armadura de amargura. Vestindo-se cuidadosamente, Ricardo pegou no ramo de rosas brancas que tinha encomendado, as favoritas de Isabel. Com um último olhar para o retrato dela na mesa de cabeceira, ele saiu de casa, determinado a cumprir o seu ritual anual. O cemitério dos prazeres estava silencioso e sereno quando Ricardo chegou, os seus passos a quebrar a crosta da neve recém-caída. Ele conhecia o caminho de cor, os seus pés a levá-lo automaticamente ao local de descanso final de Isabel. Mas ao aproximar-se da sua campa, Ricardo gelou, o seu coração a dar um salto doloroso no peito. Lá, ajoelhadas diante da lápide de mármore, estavam duas figuras pequenas e familiares, João e Carolina. Os gêmeos que ele tinha ajudado na noite anterior estavam a arranjar cuidadosamente um pequeno ramo de flores silvestres na base da campa. Por um momento, Ricardo ficou paralisado, incapaz de processar a cena diante dele.
1000 perguntas correram pela sua mente, misturadas com uma onda de emoções contraditórias. Confusão, surpresa, até uma pontada de ciúme irracional. Como se atreviam estas crianças a intrometer-se neste momento privado? Finalmente, encontrando a sua voz, Ricardo pigarreou alto. Os gêmeos viraram-se rapidamente, os seus rostos uma mistura de surpresa e algo que parecia culpa. "Senhor Vieira!" exclamou João, ajudando a sua irmã a levantar-se. "Nós não esperávamos vê-lo aqui." Ricardo ergueu uma sobrancelha, a sua voz uma mistura de confusão e suspeita. "Eu poderia dizer o mesmo." "O que fazem aqui exatamente?" Carolina deu um passo em frente, os seus grandes olhos úmidos e fixos em Ricardo. "Viemos agradecer à senhora Isabel, senhor," disse ela suavemente, "como fazemos todos os anos." A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. "Todos os anos?" repetiu ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Vocês conheciam a minha mulher?" Os gêmeos trocaram um olhar rápido antes de João responder. "Sim, senhor. A senhora Isabel era a nossa madrinha." O mundo pareceu girar à volta de Ricardo. Ele encostou-se à lápide de Isabel, sentindo como se o chão estivesse a desaparecer sob os seus pés. "Madrinha?" conseguiu ele dizer. "Mas vocês... Como? Quando?" Carolina, sentindo o choque de Ricardo, explicou gentilmente. "Começou há cerca de 5 anos, senhor Vieira. A senhora Isabel encontrou-nos no centro comunitário onde ela fazia voluntariado." João continuou. "A nossa mãe estava a passar por momentos difíceis e a senhora Isabel, ela simplesmente nos acolheu. Ajudou com comida, roupas, material escolar. Mas mais do que isso, ela deu-nos amor e atenção." Ricardo sentiu lágrimas por derramar a queimar-lhe os olhos. 5 anos. Durante 5 anos, a sua Isabel tinha sido uma parte vital da vida destas crianças, e ele não fazia a mínima ideia. "Como pude ser tão cego, tão absorvido no meu próprio mundo? Por que é que ela nunca me contou?" perguntou Ricardo, mais para si mesmo do que para os gêmeos. Carolina respondeu suavemente. "Ela queria, senhor Vieira. Muitas vezes. Ela falava de como desejava apresentar-nos a si, mas tinha medo de como eu reagiria", completou Ricardo, a percepção a atingi-lo como uma onda fria. Ele lembrou-se de quantas vezes se tinha queixado das causas perdidas de Isabel, de como ela estava a desperdiçar o seu tempo e recursos com estranhos. Que tolo ele tinha sido. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Ricardo olhou para a campa de Isabel, para as flores cuidadosamente colocadas pelos gêmeos, e depois para as crianças. Algo, talvez a memória de Isabel, o impediu de os mandar embora. "Ela falava de mim?" perguntou Ricardo suavemente, a sua voz embargada de emoção. João acenou entusiasticamente. "O tempo todo, senhor. Ela dizia sempre o quão brilhante e trabalhador o senhor era, como construiu tudo do zero." Carolina acrescentou, e dizia sempre que, no fundo, o senhor tinha um coração enorme, que só precisava de uma oportunidade para o mostrar ao mundo. As palavras das crianças foram como uma seta a atingir diretamente o coração de Ricardo. Isabel sempre tinha acreditado no melhor dele, mesmo quando ele próprio se tinha esquecido de quem era. "Ontem à noite", começou Ricardo, uma percepção súbita a atingi-lo. "Vocês vieram à minha casa por quê?" "Porque a senhora Isabel sempre disse que, se alguma vez estivéssemos verdadeiramente desesperados, devíamos vir ter consigo", completou João. "Ela disse que, apesar da sua aparência dura, o senhor tinha um coração de ouro." Ricardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Elas fluíram livremente pelo seu rosto, anos de emoções reprimidas a encontrar finalmente uma saída. Sem pensar, ele puxou João e Carolina para um abraço apertado, surpreendendo-se tanto a si mesmo como as crianças. "Obrigado", sussurrou ele, a sua voz embargada. "Obrigado por manterem viva uma parte da Isabel que eu tinha esquecido." Quando finalmente se separaram, Ricardo olhou novamente para a campa de Isabel. A inscrição na lápide, que ele conhecia de cor,
parecia brilhar com um novo significado. Isabel Vieira. Amada esposa, amiga e guardiã de corações. Tu sempre soubeste, não foi, meu amor? Murmurou Ricardo para a lápide. Tu sabias que eu precisava de redescobrir a minha humanidade. Virando-se para os gêmeos, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. João, Carolina, disse ele, a sua voz firme apesar das lágrimas. Gostariam de ouvir mais sobre a minha mulher? Sobre o trabalho dela? Talvez possamos continuar o que ela começou. Os rostos dos gêmeos iluminaram-se com sorrisos radiantes. Adoraríamos, senhor Vieira, exclamou Carolina. Enquanto os três deixavam o cemitério juntos, Ricardo sentiu como se um fardo pesado tivesse sido levantado dos seus ombros. Pela primeira vez em 1 ano, ele sentiu esperança. Isabel podia ter partido, mas o seu legado de amor e compaixão vivia através destas crianças. E agora, através dele também. O Natal, que tinha começado com a tristeza habitual, prometia agora ser o início de algo novo e maravilhoso. Ricardo sabia que tinha muito a aprender e muito a reparar. Mas com a memória de Isabel a guiá-lo e a inocência de João e Carolina a inspirá-lo, ele estava pronto para a jornada. Nos dias que se seguiram ao encontro no cemitério, Ricardo Vieira encontrou-se numa jornada que nunca imaginou empreender. A revelação de que Isabel tinha uma vida secreta de filantropia, uma vida que incluía João e Carolina, tinha abalado os alicerces de tudo o que ele acreditava sobre o seu casamento. Com a determinação que o tinha tornado um titã dos negócios, Ricardo decidiu desvendar o mistério que a sua falecida esposa tinha deixado para trás. Ele começou por vasculhar o escritório de Isabel, uma sala na mansão em que mal tinha tocado desde a sua morte. Enquanto remexia em gavetas e ficheiros, as memórias inundaram a sua mente. Flashback, 5 anos antes. Ricardo, podes por favor ouvir-me por um momento? A voz de Isabel estava carregada de frustração. Ricardo mal levantou os olhos do seu portátil. Querida, estou no meio de uma negociação crucial. Pode esperar? Isabel suspirou profundamente. Sempre pode esperar, não é? O nosso casamento, os meus projetos, tudo pode sempre esperar. Isso finalmente chamou a atenção de Ricardo. Ele olhou para a sua esposa, notando pela primeira vez o cansaço nos seus olhos. Que projetos exatamente? Retorquiu Ricardo. A voz de Isabel era uma mistura de tristeza e resignação. Nem sequer sabes. Presente. Ricardo abanou a cabeça, tentando afastar a memória dolorosa. Quantas vezes ele tinha ignorado os sinais? Quantas oportunidades de conhecer verdadeiramente a sua esposa ele tinha desperdiçado? Continuando a sua busca, Ricardo encontrou uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. Dentro dela havia recibos de doações, brochuras de centros comunitários e um diário. Com as mãos a tremer, ele abriu o pequeno caderno de capa de couro. A caligrafia elegante de Isabel preenchia as páginas, e Ricardo começou a ler, sentindo-se como se estivesse a invadir um santuário sagrado. Hoje conheci 2 crianças extraordinárias no centro, dizia uma entrada, do João e Carolina. Tão jovens, mas com olhos que já viram demasiado. Gostaria de poder fazer mais por eles. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele continuou a ler, absorvendo cada palavra como um homem a morrer de sede no deserto. Flashback, 3 anos antes. Isabel, estás a doar dinheiro outra vez? Perguntou Ricardo, a sua voz tingida de irritação, enquanto examinava o extrato bancário. Isabel olhou para ele desafiadoramente. E se estiver, não estou a dizer que não devas, respondeu ele, tentando manter a calma. Mas estas quantias... Para onde está a ir tudo isto? Por um momento, Ricardo viu algo brilhar nos olhos de Isabel. Medo, culpa. Mas foi rapidamente substituído por determinação. Para pessoas que realmente precisam, Ricardo. Algo que pareces ter te esquecido de como fazer. As palavras atingiram-no como uma bofetada. O que queres dizer com isso? Isabel suspirou. A luta a abandonar o seu corpo.
Nada, Ricardo. Esquece. Presente. Ricardo fechou os olhos, a dor da memória quase física. Como pôde ele ser tão cego, tão absorvido no seu próprio mundo, que não conseguiu ver o abismo a crescer entre ele e Isabel? Voltando ao diário, ele continuou a ler. Havia entradas sobre o trabalho voluntário de Isabel, os seus sonhos de fazer mais, a sua frustração com a indiferença dele. E, entrelaçado com tudo isso, menções a João e Carolina. Os gêmeos progrediram tanto este mês, dizia uma entrada. A Carolina está a ir lindamente na escola. E o João? O João tem um coração tão grande. Às vezes pergunto-me se o Ricardo e eu tivéssemos tido filhos. A frase ficou por terminar e Ricardo sentiu uma pontada de arrependimento. Eles tinham decidido não ter filhos, concentrando-se nas suas carreiras. Ou melhor, ele tinha decidido, e Isabel tinha concordado. Determinado a descobrir mais, Ricardo decidiu visitar o centro comunitário mencionado no diário. Conduzindo pela parte mais pobre da cidade do Porto, ele encontrou-se num bairro que normalmente evitaria. O centro era um edifício modesto, pintado com cores vivas, mas claramente a precisar de reparações. Ao entrar, Ricardo foi recebido por olhares curiosos e alguns francamente hostis. Claramente, ele não pertencia ali. Uma mulher de meia idade aproximou-se dele, o seu rosto uma mistura de cautela e curiosidade. — Posso ajudá-lo, senhor? Ricardo pigarreou, subitamente nervoso. — Sim, estou à procura de informações sobre uma voluntária, Isabel Vieira. O rosto da mulher iluminou-se com reconhecimento, seguido rapidamente por tristeza. Ah, a Isabel! Que perda terrível! Ela era um anjo para nós aqui. Conhecia-a bem? Perguntou Ricardo, ansioso por qualquer informação. A mulher acenou. Claro. A Isabel estava aqui quase todos os dias. Ajudava com tutorias, angariação de fundos, distribuição de alimentos. Ela fazia de tudo. Ricardo sentiu uma onda de vergonha. Como é que ele não sabia de nada disto? E ela alguma vez mencionou 2 gêmeos, João e Carolina. Um sorriso suave apareceu no rosto da mulher. Ah, os pequenos protegidos da Isabel. Sim, ela adorava aquelas crianças. Falava sempre de como queria fazer mais por elas. Enquanto conversava com a mulher e outros membros da equipa no centro, Ricardo começou a juntar as peças da vida secreta de Isabel. Cada nova informação era como uma faca no seu coração, a lembrá-lo do quanto ele tinha negligenciado, do quanto ele tinha perdido. De volta à mansão, Ricardo sentou-se no seu escritório, rodeado pelos restos da vida filantrópica de Isabel. O diário estava aberto à sua frente, e ele releu uma das últimas entradas. Às vezes pergunto-me se estou a fazer a coisa certa ao esconder tudo isto do Ricardo. Mas depois lembro-me de como ele reagiu quando mencionei expandir o nosso trabalho de caridade. Não podemos salvar o mundo, Isabel, disse ele. Mas e se pudéssemos salvar apenas uma vida? Não valeria a pena? Oh, como eu gostaria que ele pudesse ver o mundo através dos olhos do João e da Carolina. Talvez então ele entendesse. Ricardo fechou o diário, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Ele entendia agora. Tarde demais para Isabel, talvez, mas não tarde demais para honrar o seu legado. Pegando no seu telefone, ele marcou um número. João? É o senhor Vieira. Eu gostaria de falar convosco e com a Carolina, sobre a Isabel, sobre o trabalho dela, sobre como podemos continuar o que ela começou. Ao agendar uma reunião com os gêmeos, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Isabel podia ter partido, mas através do seu diário, através de João e Carolina, ela tinha deixado um mapa para a sua redenção. E ele estava determinado a seguir cada passo desse caminho, não importava para onde o levasse. O sol mal tinha nascido quando Ricardo Vieira estacionou o seu carro de luxo em frente ao centro comunitário das Fontainhas. O contraste entre o seu veículo reluzente e os edifícios desgastados à sua volta era gritante, um lembrete físico do abismo entre o mundo que ele habitava e aquele que Isabel tinha abraçado secretamente. Com um suspiro profundo, Ricardo saiu do carro, ajustando o seu fato caro,
uma armadura que, de repente, se sentia inadequada e deslocada. Ele hesitou por um momento antes de subir os degraus gastos do centro, sentindo o peso dos olhares dos transeuntes. Lá dentro, foi recebido por uma azáfama de atividade. Crianças corriam de um lado para o outro, voluntários organizavam pilhas de roupas e comida, e o ar estava cheio do cheiro de café fresco, misturado com o cheiro inconfundível de esperança. "Posso ajudá-lo?" Uma voz firme, mas gentil, interrompeu os seus pensamentos. Ricardo virou-se para encontrar uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos num coque desarrumado, a olhá-lo com uma mistura de curiosidade e cautela. "Sim, eu estou à procura de Fátima Silva", respondeu Ricardo, a sua voz mais hesitante do que o habitual. "Disseram-me que ela trabalhou de perto com Isabel Vieira." O rosto da mulher iluminou-se com reconhecimento, seguido por uma sombra de tristeza. "Ah, deve ser o Sr. Vieira. Sou a Fátima. A Isabel falava tanto de si." Ricardo sentiu uma pontada no peito. "Falava?" Fátima acenou, gesticulando para que ele a seguisse para uma pequena sala nos fundos. "Oh, sim. Ela dizia sempre que o senhor tinha um coração enorme escondido debaixo de toda aquela fachada de homem de negócios." Sentado numa cadeira gasta, Ricardo observou Fátima preparar 2 chávenas de café. O ambiente era simples, acolhedor, tão diferente dos escritórios estéreis a que estava acostumado. "Fátima", começou Ricardo, aceitando a chávena oferecida. "Estou a tentar perceber. Como era o trabalho da Isabel aqui? Por que é que ela nunca me contou?" Fátima estudou-o por um momento, os seus olhos gentis, mas perspicazes. "Senhor Vieira, a Isabel era o coração deste lugar. Ela não doava apenas dinheiro, ela doava o seu tempo, a sua energia, o seu amor. Para muitas destas famílias, ela era um farol de esperança." Enquanto Fátima falava, Ricardo viu-se transportado através das histórias que ela partilhava. Flashback, narrado por Fátima. "Lembro-me de um dia de inverno particularmente frio. A Isabel chegou com braçadas de cobertores e casacos. Tinha esvaziado metade do seu guarda-roupa, Sr. Vieira. Disse que não fazia sentido ter tantas coisas enquanto as pessoas passavam frio." Ricardo podia ver vividamente na sua mente Isabel, com o seu sorriso radiante, a distribuir casacos que ele nem tinha notado que faltavam, e havia os gêmeos, claro, o João e a Carolina. A primeira vez que a Isabel os viu, eles estavam encolhidos num canto, desconfiados de toda a gente. Mas a Isabel, ela tinha um jeito com as crianças. Em minutos, ela tinha-os a rir e a brincar. A imagem de Isabel ajoelhada no chão, a brincar com os gêmeos, trouxe lágrimas aos olhos de Ricardo. E ela veio quase todos os dias depois disso, a ajudar com os trabalhos de casa, a ler histórias, às vezes apenas a ouvir aquelas crianças. "Senhor Vieira, a Isabel era mais do que uma benfeitora. Ela era família. Presente, tu família", repetiu Ricardo, a palavra pesada na sua língua. "Ela criou uma família aqui, não foi?" Fátima acenou gentilmente. "De certa forma, sim, mas nunca duvide, Sr. Vieira, que o senhor era o centro do mundo dela. Ela apenas queria partilhar o amor que tinha." Ricardo lutou para encontrar a sua voz. "Mas por que é que ela nunca me contou? Por que manter tudo isto em segredo?" Fátima suspirou, pousando a sua chávena. "A Isabel, ela disse-me uma vez que temia a sua reação, que o senhor não entenderia, que veria isto como uma causa perdida." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Quantas vezes ele tinha usado essa mesma frase? Quantas vezes ele tinha descartado as preocupações de Isabel com os menos afortunados? E ela tinha razão, admitiu ele, a sua voz embargada. "Eu não teria entendido. Eu era tão cego." Fátima estendeu a mão, tocando gentilmente no braço de Ricardo. "Mas agora está aqui, não está? Está a tentar entender. A Isabel sempre acreditou que um dia o senhor veria o mundo como ela o via." Ricardo olhou em volta da pequena sala, notando pela primeira vez os desenhos coloridos nas paredes,
os brinquedos bem amados, mas cuidados, as fotos de olhos sorridentes e esperançosos. "O que acontece agora?" perguntou ele, mais para si mesmo do que para Fátima. Como posso honrar o que ela fez?" Fátima sorriu, um sorriso que lembrou tanto a Ricardo o de Isabel que lhe fez o coração doer, conhecendo as pessoas que ela ajudou, vendo o impacto que ela teve. Nos minutos que se seguiram, Fátima guiou Ricardo pelo centro. Ele conheceu famílias que Isabel tinha ajudado a encontrar alojamento, crianças a quem ela tinha dado explicações, idosos que ela visitava regularmente. Cada história, cada rosto iluminado pela menção do nome de Isabel, era como uma peça de um puzzle a encaixar-se. Ricardo começou a ver não apenas o trabalho que Isabel fazia, mas a mulher que ela realmente era, compassiva, dedicada, incansável na sua busca por tornar o mundo um lugar melhor. Quando chegaram a uma parede coberta de fotos, Ricardo parou, o seu olhar capturado por uma imagem em particular. Nela, Isabel estava sentada no chão, rodeada de crianças, o seu rosto radiante de felicidade. Ao seu lado, João e Carolina sorriam timidamente para a câmara. Essa foi tirada apenas algumas semanas antes. Fátima fez uma pausa, a sua voz a vacilar. Do acidente, completou Ricardo suavemente. Fátima acenou. A Isabel estava tão animada nesse dia. Tinha grandes planos. Queria expandir o centro, criar mais programas. Falou em finalmente lhe contar em como poderiam fazer isso juntos. Ricardo sentiu como se o ar lhe tivesse sido arrancado dos pulmões. A percepção do que poderia ter sido, do futuro que foi roubado não apenas a ele e a Isabel, mas a todas estas pessoas, foi avassaladora. "Fátima", disse ele, a sua voz firme apesar da turbulência emocional, "eu quero saber tudo. Cada projeto que a Isabel tinha em mente, cada sonho que ela partilhou. Eu quero continuar o trabalho dela." Os olhos de Fátima encheram-se de lágrimas. "Oh, Senhor Vieira, a Isabel sempre disse que o senhor tinha um coração de ouro. Ela ficaria tão feliz por ouvir isto." Ao deixar o centro, horas depois, Ricardo sentia-se transformado. O mundo à sua volta parecia diferente. Não um lugar de números e negócios, mas de pessoas, histórias e possibilidades. Isabel tinha deixado um legado, não de riqueza ou poder, mas de amor e compaixão. E agora, finalmente, Ricardo estava pronto para fazer parte dele. Olhando para o céu, ele sussurrou: "Eu entendo agora, meu amor, e prometo que te vou orgulhar." Com essa promessa a ecoar no seu coração, Ricardo Vieira deu o primeiro passo numa jornada que mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de inúmeras outras pessoas. O legado de Isabel viveria, e através dele, ela continuaria a tornar o mundo um lugar melhor. O endereço que Fátima tinha fornecido levou Ricardo a um bairro que ele mal sabia que existia na sua própria cidade. Ruas estreitas, ladeadas por edifícios degradados e lojas com fachadas desbotadas formavam um labirinto de pobreza escondida. Estacionando o seu carro de luxo, que parecia absurdamente deslocado, Ricardo respirou fundo antes de sair. O cheiro a mofo e desinfetante barato invadiu-lhe as narinas enquanto subia as escadas para o terceiro andar de um prédio que tinha visto melhores dias, décadas atrás. Ao aproximar-se do apartamento indicado, Ricardo hesitou por um momento antes de bater. A porta foi aberta quase imediatamente por Carolina, os seus grandes olhos a arregalarem-se ainda mais ao vê-lo. "Senhor Vieira! O senhor veio mesmo!" A sua voz era uma mistura de surpresa e alívio. "Olá, Carolina", respondeu Ricardo, tentando sorrir de forma tranquilizadora. "Posso entrar?" Carolina acenou, abrindo mais a porta. O interior do apartamento era pequeno e mal iluminado, mas impecavelmente limpo. João estava sentado à mesa da cozinha, a fazer o que parecia ser os trabalhos de casa. Ele levantou a cabeça, os seus olhos a encontrarem os de Ricardo. "Senhor Vieira", disse João, levantando-se. "Obrigado por ter vindo." Ricardo seguiu os gêmeos até um pequeno quarto nos fundos do apartamento.
Lá, deitada numa cama estreita, estava uma mulher que não poderia ter mais de 35 anos, mas cujo rosto estava marcado pelo cansaço e pela doença. Mãe, disse Carolina suavemente, o Sr. Vieira está aqui. O amigo da mãe. A mulher abriu os olhos lentamente, focando-se em Ricardo. Senhor Vieira, disse ela, a sua voz fraca, mas clara. A Isabel falava tanto de si. Ricardo ficou sem palavras. Senhora. Ana Rodrigues. Senhora Rodrigues, eu lamento que esteja a passar por isto. Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Ana sorriu fracamente. Já está a ajudar, Sr. Vieira. A Isabel? Ela sempre disse que o senhor viria um dia. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Mesmo aqui, neste pequeno apartamento, a fé inabalável de Isabel nele estava presente. João deu um passo em frente, segurando um envelope amarelado. Senhor Vieira, encontramos isto entre as coisas que a Isabel nos deixou. Está endereçado a si. Com as mãos a tremer, Ricardo pegou no envelope. Nele, a caligrafia elegante de Isabel dizia: Para o Ricardo. Para ser aberta quando for a altura certa. Vocês não a abriram? Perguntou Ricardo surpreendido. Carolina abanou a cabeça. A Isabel fez-nos prometer. Ela disse que um dia o senhor viria e nós saberíamos quando seria a altura certa para lhe dar. Ricardo olhou para o envelope, depois para os rostos esperançosos dos gêmeos e para Ana, que o observava com uma mistura de curiosidade e exaustão. Talvez eu devesse ler isto em privado, disse Ricardo suavemente. Ana acenou. Crianças, por que não mostram o Sr. Vieira à sala? Tenho a certeza que ele precisa de alguma privacidade. Na pequena sala de estar, Ricardo sentou-se no sofá gasto, o envelope pesado nas suas mãos, como se fosse de chumbo. Com um suspiro profundo, ele abriu-o cuidadosamente e começou a ler. Meu querido Ricardo, se estás a ler esta carta, significa que finalmente encontraste o teu caminho até ao João, a Carolina e a Ana. Significa também que eu já não estou aí para te explicar isto pessoalmente, e por isso peço-te perdão. Há tanto que eu queria dizer-te, tanto que desejava partilhar, mas temia que não entendesses, que visses apenas números e riscos, e não os rostos e as vidas que eu vi. O João e a Carolina entraram nas nossas vidas. Sim, nas nossas vidas, Ricardo, há 5 anos. Encontrei-os no centro comunitário, 2 crianças brilhantes a lutar contra probabilidades impossíveis. A Ana, a mãe deles, estava a fazer o seu melhor, mas a vida não tinha sido gentil com ela. Eu sabia que não podia simplesmente ignorá-los. Então, comecei a ajudar. No início, foram coisas pequenas, comida, roupas, ajuda com a renda. Mas em breve percebi que o que eles realmente precisavam era de esperança. Alguém que acreditasse neles. Ricardo, eu vi tanto potencial nestas crianças. O João tem um dom para os números que rivaliza com o teu, e a Carolina, ela tem um coração tão grande, tão cheio de compaixão. Eles lembraram-me de nós, de como éramos antes de a vida nos endurecer. Sei que deves estar a perguntar-te por que mantive isto em segredo. A verdade é que tive medo. Medo da tua reação. Medo que não entendesses. Mas mais do que isso, eu tinha esperança. Esperança de que um dia visses o mundo como eu o via. Que redescobrisses essa parte de ti que se importa profundamente com os outros. Se estás a ler isto, significa que essa esperança não foi em vão. Ricardo, meu amor, peço-te que olhes para o João e a Carolina não como um projeto de caridade, mas como uma extensão da nossa família. Eles precisam de orientação, de oportunidades. E tu, meu querido, precisas deles mais do que imaginas. A Ana é uma mulher forte, mas está a lutar. A sua doença é tratável, mas dispendiosa. Eu tinha planos para a ajudar mais, para garantir que ela recebia o tratamento de que precisava. Agora, deixo esta tarefa nas tuas mãos capazes. Lembra-te, Ricardo, o verdadeiro legado que deixamos não se mede em dólares ou edifícios com os nossos nomes. Mede-se nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos no mundo. Se eu te conheço, e conheço,
Tens um coração enorme, mesmo que por vezes te esqueças disso. Confio em ti para continuares o trabalho que comecei, não por obrigação, mas porque sei que, no fundo, é isto que também desejas. Com todo o meu amor, agora e sempre, Isabel. Ricardo baixou a carta, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Cada palavra de Isabel era como um bálsamo e uma revelação ao mesmo tempo. Como pôde ele ser tão cego? Como não viu o trabalho incrível que a sua esposa estava a fazer, a paixão que alimentava a sua alma? Olhando em volta da pequena sala, Ricardo viu-a com novos olhos. Não era apenas um apartamento degradado, era um lar, cheio de amor e luta, de sonhos e possibilidades. João e Carolina estavam à entrada, a observá-lo com uma mistura de preocupação e esperança. "Senhor Vieira?" perguntou Carolina hesitantemente. "Está tudo bem?" Ricardo levantou-se, limpando as lágrimas. "Sim, Carolina. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." Ele olhou para os gêmeos, vendo-os verdadeiramente pela primeira vez. "Vocês os dois podem contar-me mais sobre a Isabel? Sobre o que ela fez por vocês?" Os rostos dos gêmeos iluminaram-se e eles começaram a falar, as suas vozes a sobreporem-se na sua excitação. Histórias de explicações depois da escola, viagem surpresa ao jardim zoológico, a Isabel a aparecer com sacos de comida quando o armário estava vazio. Cada palavra era como uma peça de um puzzle a encaixar-se, revelando uma imagem de Isabel que Ricardo mal conhecia, mas amava profundamente. Enquanto ouvia, uma resolução formou-se no seu coração. Ele honraria o legado de Isabel, não apenas por ela, mas por João, Carolina, Ana e por si mesmo. O homem que entrou naquele apartamento não era o mesmo que sairia. Ricardo Vieira tinha redescoberto uma parte de si que há muito estava adormecida. E com essa redescoberta veio uma promessa silenciosa. Ele faria a diferença, um ato de bondade de cada vez. Ricardo sentou-se no seu escritório na Quinta das Lágrimas, a carta de Isabel aberta à sua frente. As horas que se passaram desde que deixou o apartamento dos gêmeos foram um borrão, a sua mente cheia de imagens. O pequeno apartamento, o rosto cansado de Ana, os olhos esperançosos dos gêmeos, e agora as palavras de Isabel, à espera de serem verdadeiramente absorvidas. Com um suspiro profundo, Ricardo começou a reler a carta, desta vez mais lentamente, deixando cada palavra penetrar no seu coração. "Meu querido Ricardo, se estás a ler esta carta, significa que finalmente encontraste o teu caminho até o coração do trabalho, que se tornou tão importante para mim nos últimos anos. Significa também que já não estou aí para partilhar esta jornada contigo, pessoalmente. E por isso, meu amor, peço-te perdão. Há tanto que eu queria dizer-te, tantas vezes estive à beira de revelar tudo, mas hesitei sempre, temendo que não entendesses. Que visses apenas números numa folha de cálculo, e não os rostos e as vidas que se tornaram tão preciosos para mim. Tudo começou há 5 anos, quando visitei o Centro Comunitário das Fontanhas pela primeira vez. Fui lá para uma simples doação de roupas, mas o que encontrei mudou a minha vida para sempre. Vi famílias a lutar contra probabilidades impossíveis, crianças brilhantes cujo potencial estava a ser sufocado pela pobreza, idosos esquecidos pela sociedade que ajudaram a construir. Entre eles, conheci o João e a Carolina, 2 crianças extraordinárias, Ricardo, tão inteligentes, tão cheias de vida apesar das suas circunstâncias. Eles lembraram-me de nós quando éramos jovens, cheios de sonhos e determinação. Não os podia ignorar, não lhes podia virar as costas. No início, foram coisas pequenas, comida, roupas, ajuda com a renda para Ana. Mas em breve, percebi que o que eles realmente precisavam era de esperança. Alguém que acreditasse neles, que os visse não como casos de caridade, mas como seres humanos com um potencial ilimitado. Sei que deves estar a perguntar-te por que mantive tudo isto em segredo. A verdade, meu amor, é que tive medo. Medo da tua reação, medo que não entendesses. Lembro-me de todas as vezes que falaste de causas perdidas e desperdício de recursos.
Cada palavra era como uma faca no meu coração, porque eu sabia que as vidas que estava a tocar estavam longe de estar perdidas. Mas mais do que medo, eu tinha esperança. Esperança de que um dia visses o mundo como eu vim a vê-lo. Esperança de que redescobrisses essa parte de ti que sei que existe, essa parte que se importa profundamente, que quer fazer a diferença. Ricardo, meu amor, peço-te que olhes para o João e a Carolina não como um projeto de caridade, mas como uma extensão da nossa família. Eles têm tanto potencial, tanta luz dentro deles. O João tem um dom para os números que rivaliza com o teu, e a Carolina, ela tem um coração tão grande, tão cheio de compaixão. Eles precisam de orientação, de oportunidades. E tu, meu querido, precisas deles mais do que imaginas. A Ana está a lutar, a combater uma condição que é tratável, mas dispendiosa. Eu tinha planos para ajudar mais, para garantir que ela recebia o tratamento de que precisava. Agora, deixo esta tarefa nas tuas mãos capazes. Não te peço que abandones tudo o que construíste. O teu talento para os negócios é um dom, Ricardo. Mas imagina o bem que podes fazer se aplicares esse talento, não apenas para aumentar a nossa fortuna, mas para elevar aqueles que foram deixados para trás. O Centro Comunitário das Fontainhas é apenas o começo. Há tantos projetos, tantas ideias que eu queria implementar. Encontrarás os meus planos e notas na pasta azul do meu escritório. Usa-os, expande-os, torna-os teus. Lembra-te, Ricardo, o verdadeiro legado que deixamos não se mede em dólares ou edifícios com os nossos nomes. Mede-se nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos no mundo. Sei que tens um coração enorme, mesmo que por vezes te esqueças disso. Eu vi a tua compaixão, a tua capacidade de amar profundamente. Foi por isso que me apaixonei por ti, por isso que escolhi passar a minha vida ao teu lado. Confio em ti para continuares o trabalho que comecei, não por obrigação ou culpa, mas porque sei que, no fundo, é isto que também desejas. Vê-o não como um fardo, mas como uma oportunidade de redescobrir a melhor parte de ti. O João, a Carolina, a Ana e todas as outras vidas que toquei. Eles não são apenas recipientes de caridade. Eles são o nosso futuro, a nossa esperança num mundo melhor. Guia-os, lidera-os, deixa que eles te guiem de volta à pessoa que sei que pode ser. E Ricardo, meu amor, permite-te ser transformado por esta jornada. Abre o teu coração não apenas para dar, mas para receber. O amor, a gratidão, a alegria que encontrei neste trabalho. É um tesouro que quero partilhar contigo, mesmo que já não esteja aí para o fazer pessoalmente. Tu sempre foste a minha rocha, a minha força. Agora, peço-te que sejas isso para os outros. Sê o homem que sei que és, compassivo, generoso, capaz de mudar o mundo. Confio em ti, Ricardo. Confio no teu coração, na tua capacidade de amar e de fazer a diferença. Com todo o meu amor, agora e sempre, Isabel. Ricardo baixou a carta, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Cada palavra de Isabel era como um bálsamo e uma revelação ao mesmo tempo. Como pôde ele ser tão cego? Como não viu o trabalho incrível que a sua esposa estava a fazer? A paixão que alimentava a sua alma? Olhando pela janela para o jardim imaculado da mansão, Ricardo perguntou-se quantas refeições poderiam ser fornecidas, quantas vidas poderiam ser mudadas com o custo de manter aquele jardim perfeito. Virando-se de volta para a sua secretária, Ricardo pegou no seu telefone com uma determinação renovada. Ele marcou um número. Fátima? É o Ricardo Vieira. Preciso da sua ajuda. Quero saber mais sobre os projetos da Isabel, sobre como posso continuá-los e expandi-los. Enquanto falava, Ricardo sentiu algo a agitar-se dentro dele, um propósito, uma paixão que estava adormecida há anos. Isabel tinha deixado mais do que uma carta. Ela tinha deixado um chamado, um desafio para ser uma pessoa melhor, para tornar o mundo um lugar melhor. E Ricardo Vieira estava pronto para aceitar esse desafio. Não apenas por Isabel, mas por si mesmo e por todas as vidas que agora sabia que podia tocar. Nos dias que se seguiram à leitura da carta de Isabel,
Ricardo Vieira encontrou-se numa montanha-russa emocional. A mansão, outrora um símbolo do seu sucesso, agora parecia vazia e fria. Cada divisão, cada objeto de luxo, era um lembrete doloroso de quão longe ele se tinha desviado, não apenas de Isabel, mas dos seus próprios valores. Uma manhã, Ricardo deu por si em pé diante do retrato de Isabel no corredor principal. Os seus olhos, pintados com perfeição, pareciam segui-lo, cheios de uma mistura de amor e desapontamento. Como pude ser tão cego, murmurou ele para si mesmo, a culpa a pesar fortemente no seu peito como uma âncora. Flashbacks inundaram a sua mente. Isabel a tentar falar sobre o seu trabalho voluntário durante o jantar, apenas para ser interrompida por uma chamada de negócios. Ela a sugerir que doassem para uma instituição de caridade local, e ele a descartar a ideia como ineficiente. As noites em que ela saía, dizendo que ia encontrar-se com amigas, quando na realidade estava no centro comunitário. A percepção do quanto ele tinha perdido, de quantas oportunidades de conexão e compreensão ele tinha desperdiçado, era avassaladora. Ricardo caminhou até ao seu escritório, uma sala que outrora fora o seu refúgio. Agora, olhando para os prêmios e reconhecimentos que adornavam as paredes, ele questionava-se sobre o seu verdadeiro valor. Pegando no seu telefone, ele marcou um número familiar. Fátima? É o Ricardo. Tem um momento para falar? Horas depois, Ricardo encontrava-se sentado em frente a Fátima, num pequeno café ao lado do centro comunitário das Fontainhas. O contraste entre este ambiente simples e acolhedor e os restaurantes de luxo que ele costumava frequentar não passou despercebido. Senhor Vieira, começou Fátima, a sua voz gentil, mas firme. Como posso ajudar? Ricardo mexeu o seu café, procurando as palavras certas. Fátima. Eu estou a lutar. Quanto mais descubro sobre o trabalho da Isabel, mais percebo o quão desligado eu estava. Não apenas dela, mas de tudo o que realmente importa. Fátima acenou com compreensão. É natural sentir-se assim, Sr. Vieira. A Isabel era uma mulher extraordinária, com uma capacidade incrível de ver o melhor nas pessoas e nas situações. Mas como podia ela ver o melhor em mim? Explodiu Ricardo, surpreendido com a sua própria vulnerabilidade. Eu era tão focado em mim mesmo, tão obcecado com o sucesso e o status. Como podia ela amar alguém assim? Fátima sorriu suavemente. Senhor Vieira, a Isabel não amava uma versão imaginária de si. Ela amava-o com todas as suas complexidades e contradições. Ela via em si não apenas quem o senhor era, mas quem poderia ser. Essas palavras atingiram Ricardo profundamente. Ele lembrou-se de momentos em que Isabel o olhava com uma intensidade que era quase desconcertante, como se estivesse a ver algo que ele próprio não conseguia ver. Mas eu falhei-lhe, Fátima, disse Ricardo, a sua voz quase um sussurro. Eu estava tão ocupado a construir um império que não vi o trabalho incrível que ela estava a fazer debaixo do meu nariz. Fátima estendeu a mão, tocando gentilmente no braço de Ricardo. Senhor Vieira, a Isabel nunca viu isso como um fracasso. Ela via-o como uma jornada. Ela acreditava que um dia o senhor encontraria o seu caminho de volta ao que realmente importa. Ricardo refletiu sobre essas palavras. Mas como posso corrigir isto agora? Como posso honrar o legado dela quando sinto que mal a conhecia? Fátima suspirou, pousando a sua chávena. Conhecendo-a, agora. Através das vidas que ela tocou, através do trabalho que ela começou. A Isabel deixou-lhe um mapa, Sr. Vieira. Não um mapa de culpa ou arrependimento, mas de redenção e propósito. Enquanto Fátima falava, Ricardo sentiu algo a mudar dentro dele. A culpa que o esmagava começou a dar lugar a algo diferente. Determinação. Fátima, disse ele, a sua voz a ganhar força. Eu quero entender tudo. Cada projeto, cada pessoa que a Isabel ajudou. Quero saber como posso continuar o trabalho dela, não apenas como uma obrigação, mas como uma missão. O sorriso de Fátima alargou-se. Isso, Sr. Vieira, é exatamente o que a Isabel sempre esperou ouvir.
Nos minutos que se seguiram, Fátima partilhou histórias sobre Isabel, a sua dedicação inabalável, a sua capacidade de ver potencial onde outros viam apenas problemas, a sua alegria genuína em ajudar os outros. Enquanto ouvia, Ricardo sentia-se como se estivesse a conhecer a sua mulher de novo, a vê-la através de novos olhos. Cada história era uma revelação, mostrando um lado de Isabel que ele apenas tinha vislumbrado, mas nunca verdadeiramente compreendido. Quando finalmente se separaram, Ricardo sentia-se diferente. A culpa ainda estava lá, mas agora era acompanhada por algo mais: esperança. Caminhando de volta para o seu carro, Ricardo parou para observar o centro comunitário das Fontainhas. Ele viu crianças a entrar para as aulas de apoio, idosos a reunirem-se para um programa de socialização, jovens mães a frequentar um workshop de competências profissionais. Naquele momento, Ricardo Vieira tomou uma decisão. Ele não apenas continuaria o trabalho de Isabel, ele iria expandi-lo usando os seus recursos e conexões para fazer uma diferença ainda maior. Eu entendo agora, Isabel, murmurou ele para si mesmo, e prometo que não te vou desiludir. Com um novo sentido de propósito, Ricardo entrou no seu carro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava a pensar em negócios ou lucros. Ele estava a pensar em possibilidades, em vidas que podiam ser mudadas, num legado que valia a pena construir. Ricardo Vieira ajustou os seus óculos, debruçando-se sobre a pilha de documentos espalhados pela sua secretária no Centro Comunitário das Fontainhas. Nas últimas semanas, ele tinha-se praticamente mudado para o pequeno escritório que outrora pertencera a Isabel, determinado a desvendar todos os aspectos do trabalho da sua falecida esposa. Ao folhear relatórios financeiros e propostas de projetos, Ricardo ficava continuamente espantado com a profundidade e a amplitude do envolvimento de Isabel. Isto não era apenas caridade casual, era um compromisso total, uma visão para transformar vidas. Senhor Vieira, a voz de Fátima tirou-o dos seus pensamentos. Encontrei mais alguns ficheiros que podem interessar-lhe. Ricardo aceitou os ficheiros com um sorriso agradecido. Obrigado, Fátima. Não sei o que faria sem a sua ajuda. Abrindo o primeiro ficheiro, Ricardo gelou. Era uma proposta detalhada para um complexo de habitação a baixo custo, completo com um centro de formação profissional, creche e clínica médica. As notas nas margens, na caligrafia familiar de Isabel, revelavam um sonho de criar uma comunidade autossustentável para famílias vulneráveis. Meu Deus! Murmurou Ricardo, passando os dedos pelos esboços meticulosos, ela pensou em tudo. Fátima, observando a sua reação, comentou suavemente. Este era o projeto de sonho da Isabel. Ela trabalhou nele durante meses, refinando cada detalhe. Ricardo olhou para Fátima, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Ela nunca o conseguiu implementar, explicou Fátima. O custo... Bem, era substancial. A Isabel estava a tentar encontrar uma maneira de o tornar viável sem comprometer a visão. Naquele momento, a porta do escritório abriu-se e João e Carolina entraram, os seus rostos a iluminarem-se ao ver Ricardo. Senhor Vieira, exclamou Carolina, viemos ajudar como o senhor pediu. Ricardo sorriu, genuinamente feliz por ver os gêmeos. Nas últimas semanas, eles tinham se tornado uma presença constante na sua vida, ajudando-o a navegar o legado de Isabel. Timing perfeito, miúdos, disse Ricardo, mostrando-lhes os planos. Já ouviram falar do Projeto Fênix? Os olhos de João arregalaram-se ao ver os desenhos. O Projeto Fênix. A senhora Isabel mostrou-nos isto uma vez. Ela disse que seria um lugar onde famílias como a nossa poderiam realmente recomeçar. Carolina acenou entusiasticamente. Ela falava de como haveria aulas para os adultos aprenderem novas competências e um lugar seguro para as crianças brincarem depois da escola. Ouvindo a excitação nas vozes dos gêmeos, Ricardo sentiu uma pontada de arrependimento. Quantas vezes Isabel tinha tentado partilhar esta paixão com ele, apenas para ser ignorada. Podem contar-me mais? Perguntou Ricardo, puxando cadeiras para os gêmeos.
Sobre este projeto, sobre como a Isabel vos ajudou e a outras famílias? Durante os minutos seguintes, João e Carolina partilharam histórias que fizeram o coração de Ricardo doer. A Isabel não fornecia apenas ajuda material, ela investia tempo e amor. Dava explicações às crianças depois da escola, organizava feiras de emprego para pais desempregados e até acompanhava os idosos a consultas médicas. Uma vez, disse Carolina, os seus olhos a brilhar com a memória, a senhora Isabel descobriu que o nosso vizinho, o Sr. Johnson, não podia pagar os seus medicamentos para o coração. No dia seguinte, ela apareceu com um saco cheio de remédios e comida. João acrescentou: "E lembra-se de quando a filha da senhora Ramírez precisou de uma cirurgia? A senhora Isabel não só ajudou a pagar, como ficou no hospital com ela durante toda a recuperação." Cada história era uma revelação, mostrando um lado de Isabel que Ricardo mal conhecia, mas amava profundamente. Enquanto os gêmeos falavam, Ricardo voltou a sua atenção para os documentos financeiros. Algo não batia certo. As quantias doadas ao centro e as despesas com os projetos excediam em muito as contribuições oficiais registradas. Com um desconforto crescente, Ricardo começou a cruzar datas e montantes. A verdade atingiu-o como um soco no estômago. Isabel tinha estado a usar grandes somas da sua fortuna pessoal para financiar estes projetos, muito para além das doações acordadas para a caridade. Fátima chamou Ricardo, a sua voz a tremer. Sabia disto? Sobre o quanto a Isabel estava a investir pessoalmente? Fátima hesitou antes de responder. Ela fez-me prometer guardar segredo, Sr. Vieira. A Isabel, ela não queria que o senhor se preocupasse ou tentasse impedi-la. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções. Admiração pela generosidade de Isabel, culpa por não ter notado, medo do que isto significava. Senhor Vieira, a voz de Carolina trouxe-o de volta ao presente. Está zangado com a senhora Isabel? Ricardo olhou para os rostos preocupados dos gêmeos e para Fátima, que o observava com apreensão. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Não, Carolina, respondeu ele suavemente. Não estou zangado, estou inspirado. Levantando-se, Ricardo caminhou até a janela, olhando para a azáfama de atividade. Ele viu famílias a receber cestas de alimentos, crianças a rir numa aula de arte, um grupo de adultos a sair de um workshop de competências profissionais. Virando-se de volta para Fátima e os gêmeos, Ricardo falou com uma determinação renovada. O projeto Fênix. Vamos fazê-lo acontecer. Não apenas como a Isabel planeou, mas maior, melhor. Vamos torná-lo o seu legado. Os olhos de Fátima encheram-se de lágrimas, enquanto João e Carolina trocavam olhares entusiasmados. Mas, senhor Vieira, começou Fátima, o custo... Ricardo levantou uma mão, interrompendo-a gentilmente. O dinheiro não é um problema, Fátima. A Isabel tinha razão em usar a nossa fortuna para isto. Está na hora de eu fazer a minha parte. Naquele pequeno escritório, cheio de sonhos e planos, Ricardo Vieira sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava no caminho certo. As descobertas do dia não foram apenas sobre projetos e finanças, foram sobre compreender verdadeiramente o coração de Isabel e, no processo, redescobrir o seu próprio. Com os gêmeos a sorrir de excitação e Fátima a sorrir por entre as lágrimas, Ricardo começou a delinear os próximos passos. O legado de Isabel não apenas continuaria, iria florescer, tocando mais vidas do que ela alguma vez imaginou ser possível. E para Ricardo era apenas o começo da sua própria jornada de redenção e propósito. Ricardo Vieira ajustou a sua gravata, encarando o seu reflexo no espelho do elevador. O homem que olhava de volta para ele parecia diferente. Os seus olhos continham um brilho de determinação que estava ausente há demasiado tempo. Hoje era um dia decisivo. As portas do elevador abriram-se para a sala de reuniões do Grupo Vieira. À volta da mesa de mogno polido, os seus principais conselheiros financeiros e executivos aguardavam, as suas expressões a variar entre curiosidade e preocupação. Senhores, começou Ricardo, a sua voz firme.
Obrigado pela vossa presença nesta reunião de emergência. Estamos aqui para discutir uma mudança significativa na direção da nossa empresa e na alocação dos nossos recursos. Ele fez uma pausa, observando as reações. Alguns trocaram olhares nervosos, outros inclinaram-se para a frente, intrigados. Como sabem, a minha falecida esposa, Isabel, estava envolvida em trabalho filantrópico antes de falecer. O que não sabem é a extensão e o impacto desse trabalho. Ricardo detalhou então as suas descobertas das últimas semanas. O profundo envolvimento de Isabel no Centro Comunitário das Fontanhas, os projetos que ela iniciou, as vidas que ela tocou. Finalmente, ele chegou ao ponto crucial. É minha intenção não apenas continuar o trabalho de Isabel, mas expandi-lo significativamente, começando com o Projeto Fênix, um complexo habitacional e centro de formação para famílias vulneráveis. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rui Gomes, o diretor financeiro, que pigarreou nervosamente. Senhor Vieira, com todo o respeito, os custos de tal projeto seriam substanciais. Estou bem ciente disso, interrompeu Ricardo firmemente, mas é um investimento que estou disposto a fazer, tanto pessoalmente como através da empresa. A sala irrompeu em protestos e perguntas. Ricardo deixou-os falar, observando calmamente. Quando o tumulto acalmou, ele falou novamente. Senhores, entendo as vossas preocupações, mas peço-vos que considerem isto não apenas como caridade, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade de redefinir o legado do Grupo Vieira, de fazer uma diferença real no mundo. Durante os minutos seguintes, Ricardo apresentou um plano detalhado. Como o projeto poderia ser estruturado, os potenciais benefícios, o impacto na imagem da empresa. Gradualmente, ele viu a resistência em alguns rostos começar a desvanecer-se. Não estou a pedir uma decisão imediata, concluiu Ricardo, mas estou a informar-vos que esta é a nova direção da empresa. Aqueles que desejarem fazer parte desta nova jornada são bem-vindos. Para os outros, bem, entendo se escolherem seguir outros caminhos. Saindo da sala de reuniões, Ricardo sentiu o peso da sua decisão, mas também uma leveza que não experimentava há anos. O seu telefone tocou. Era Fátima. Senhor Vieira, a Ana, a mãe dos gêmeos, teve uma recaída. Estão no hospital agora. Sem hesitar, Ricardo mudou o seu percurso. Estou a caminho, Fátima. No hospital, Ricardo encontrou João e Carolina no corredor, os seus pequenos rostos marcados pela preocupação. Senhor Vieira! Exclamou Carolina, correndo para o abraçar. João, sempre mais reservado, ficou para trás, mas o alívio nos seus olhos era evidente. Como é que ela está? Perguntou Ricardo gentilmente. Os médicos estão com ela agora, respondeu João. Disseram que precisam de fazer mais exames. Ricardo acenou, colocando uma mão tranquilizadora no ombro do rapaz. Não se preocupem, vamos garantir que a vossa mãe recebe o melhor tratamento possível. Nas horas que se seguiram, Ricardo deu por si a navegar um mundo inteiramente novo para ele. Falou com médicos, garantindo que Ana recebia cuidados prioritários. Organizou refeições para os gêmeos, certificando-se de que tinham um lugar confortável para esperar. E até ajudou João com os seus trabalhos de casa, enquanto aguardavam notícias. Quando o médico finalmente apareceu para falar com eles, Ricardo estava ao lado dos gêmeos, uma presença firme e tranquilizadora. A senhora Rodrigues vai ficar bem, garantiu o médico, mas vai precisar de tratamento contínuo e cuidados especiais por um tempo. Antes que João ou Carolina pudessem preocupar-se com os custos, Ricardo interveio. Não se preocupem com nada disso, eu trato de tudo. Os olhos dos gêmeos encheram-se de lágrimas de gratidão, e Ricardo sentiu algo a agitar-se dentro dele, uma mistura de emoção e propósito que não experimentava há muito tempo. Mais tarde, sentado à beira da cama de Ana, Ricardo refletiu sobre os acontecimentos do dia. A resistência dos seus executivos parecia insignificante em comparação com os sorrisos esperançosos de João e Carolina.
As preocupações com lucros e ações empalideciam em comparação com as lutas reais de famílias como a de Ana. Ana abriu os olhos lentamente, focando-se em Ricardo. "Senhor Vieira", murmurou ela, a sua voz fraca, mas cheia de gratidão. "Os gêmeos contaram-me o que fez. Como posso alguma vez agradecer?" Ricardo abanou a cabeça gentilmente, segurando a mão de Ana. "Não precisa de agradecer. Estou apenas a continuar o trabalho que a Isabel começou." Naquele momento, olhando para o rosto cansado, mas esperançoso de Ana, para os gêmeos a dormir pacificamente no sofá, Ricardo sentiu uma certeza que não conhecia há muito tempo. Ele estava exatamente onde precisava de estar, a fazer exatamente o que precisava de fazer. O caminho à frente seria desafiador, ele sabia. Haveria resistência, obstáculos e momentos de dúvida. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Vieira sentia-se verdadeiramente vivo, verdadeiramente com um propósito. Isabel tinha deixado mais do que um legado de caridade. Ela tinha deixado um chamado para uma vida de significado e impacto. E Ricardo estava determinado a honrar esse chamado, um dia de cada vez, uma vida de cada vez. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Ricardo fez uma promessa silenciosa a Isabel, aos gêmeos, a Ana e a si mesmo. Ele não apenas continuaria o trabalho de Isabel, ele iria elevá-lo a alturas que ela apenas tinha sonhado. E ao fazê-lo, talvez ele pudesse tornar-se o homem que Isabel sempre soube que ele podia ser. A véspera de Natal nasceu com um sol de inverno suave, a lançar uma luz pálida sobre a cidade coberta de neve. Ricardo Vieira estava à entrada do estaleiro do Projeto Fênix. O contraste entre o terreno outrora abandonado e a agora movimentada atividade era gritante e satisfatório. "Bom dia, senhor Vieira", chamou o encarregado da obra, aproximando-se com as plantas na mão. "Temos algumas atualizações para rever." Ricardo sorriu, sentindo uma onda de satisfação. Nos últimos meses, a Fundação Isabel Vieira tinha passado do papel para uma força de mudança na comunidade. O Projeto Fênix era apenas o começo. Enquanto caminhava pelo local, Ricardo refletiu sobre a jornada que o tinha trazido até aqui. A resistência inicial dos seus executivos tinha dado lugar a um apoio cauteloso, à medida que os benefícios para a imagem da empresa e os potenciais incentivos fiscais se tornaram evidentes. Ainda assim, equilibrar as exigências do seu negócio tradicional com a sua nova missão filantrópica era um desafio constante. O seu telefone tocou. Era a sua assistente, Catarina. "Senhor Vieira, não se esqueça da reunião do conselho daqui a 1 hora." Ricardo suspirou. "Obrigado, Catarina. Estarei lá." Conduzindo de volta para o centro da cidade, Ricardo sentiu o peso dos seus papéis duplos. No Grupo Vieira, ele ainda era o CEO implacável a fazer negócios e a maximizar lucros. Mas com cada decisão, ele agora filtrava através de uma nova lente. Como isto afetaria a fundação? Como poderia usar os recursos da empresa para ampliar o seu impacto social? Na sala de reuniões, Ricardo apresentou os últimos números, a sua mente já a correr à frente para a sua próxima reunião com Fátima. Ao concluir a apresentação, o seu telefone vibrou com uma mensagem de Fátima. "Notícias urgentes sobre o bairro. Preciso de falar consigo." Intrigado e preocupado, Ricardo apressou a reunião para um fim o mais rápido possível. Ele dirigiu-se ao Centro Comunitário das Fontainhas. Fátima cumprimentou-o com uma expressão grave. "Senhor Vieira, temos um problema." Ela entregou-lhe um conjunto de documentos. Ricardo examinou-os, o seu rosto a empalidecer à medida que absorvia a informação. "Um projeto de desenvolvimento imobiliário de luxo?" murmurou ele, incrédulo. "Aqui?" Fátima acenou tristemente. "Aparentemente, os nossos esforços de revitalização atraíram atenção indesejada. Um grande promotor está a planear comprar vários quarteirões, incluindo onde muitas das nossas famílias vivem atualmente." Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés.
O Projeto Fênix e outros esforços tinham começado a transformar o bairro, trazendo esperança e estabilidade. Agora, essa mesma melhoria ameaçava deslocar as pessoas que eles estavam a tentar ajudar. Quanto tempo temos? Perguntou Ricardo, a sua mente já a correr com possíveis soluções. As negociações já começaram com alguns proprietários, respondeu Fátima, mas o plano completo ainda não foi tornado público. Ricardo levantou-se a andar de um lado para o outro na sala. O homem de negócios nele reconhecia a lógica fria por trás do empreendimento de luxo. O bairro estava a valorizar. Era um investimento inteligente. Mas o filantropo em que ele se tinha tornado nos últimos meses rebelava-se contra a ideia. Precisamos de fazer alguma coisa, declarou ele. Não podemos simplesmente deixar que estas famílias sejam empurradas para fora. Naquele momento, João e Carolina entraram na sala, os seus rostos a iluminarem-se ao ver Ricardo. Senhor Vieira, exclamou Carolina, viemos mostrar-lhe as nossas notas. A mãe disse que devíamos agradecer-lhe por nos ter possibilitado focarmos-nos na escola. A visão dos gêmeos reforçou a determinação de Ricardo. Ele não podia desapontá-los, não depois de tudo o que tinham passado. Fátima, disse Ricardo, a sua voz firme com uma determinação renovada. Preciso que reúna toda a informação que puder sobre este projeto de desenvolvimento. Proprietários envolvidos, planos propostos, tudo. Virando-se para os gêmeos, ele sorriu. E vocês os dois, que tal darem-me uma volta pelo bairro? Quero ver todos os lugares importantes através dos vossos olhos. Nas horas seguintes, Ricardo caminhou pelas ruas do bairro, vendo-o através dos olhos de João e Carolina. O pequeno parque onde as crianças brincavam depois da escola, a mercearia da esquina onde todos se reuniam para as últimas notícias, a biblioteca comunitária que a fundação tinha ajudado a renovar. Cada canto, cada estabelecimento tinha uma história, um significado que ia para além do valor imobiliário. Ricardo começou a entender verdadeiramente o que estava em jogo. De volta ao seu escritório no Grupo Vieira, Ricardo encontrou-se numa encruzilhada. Como CEO, ele entendia a lógica do desenvolvimento. Como filantropo e guardião do legado de Isabel, ele não podia permitir que a comunidade fosse destruída. Olhando para o horizonte da cidade, Ricardo teve uma epifania. Talvez a solução não estivesse em escolher entre o desenvolvimento econômico e a preservação da comunidade. Talvez houvesse uma maneira de alcançar ambos. Com uma energia renovada, Ricardo começou a esboçar um plano. Ele usaria os recursos e conexões do Grupo Vieira para criar uma proposta de desenvolvimento alternativa. Um projeto que incluísse habitação a preços acessíveis, espaços comerciais para empresas locais e instalações comunitárias. Não seria fácil. Ele enfrentaria a resistência de todos os lados, dos promotores que queriam o lucro máximo, de alguns membros da comunidade que temiam qualquer mudança, e até dos seus próprios executivos, que poderiam ver isto como um desvio arriscado. Mas enquanto trabalhava até tarde da noite, refinando a sua visão, Ricardo sentiu uma certeza crescente. Este era o próximo capítulo do legado de Isabel. Não apenas preservar o que existia, mas criar algo novo e melhor, um modelo de desenvolvimento que pudesse ser replicado em outras comunidades. Quando o sol nasceu, iluminando os primeiros rascunhos do seu plano ambicioso, Ricardo sabia que estava no caminho certo. O desafio à frente era imenso, mas pela primeira vez na sua vida, ele sentia que estava a lutar por algo maior do que ele mesmo. Com determinação, Ricardo pegou no telefone. Era hora de reunir a sua equipa, de começar a batalha para salvar não apenas um bairro, mas para redefinir o que parecia ser um desenvolvimento urbano responsável. O salão comunitário estava lotado, o ar a zumbir com uma mistura de ansiedade e esperança. Ricardo Vieira estava no pequeno palco improvisado, a olhar para os rostos virados na sua direção. Alguns esperançosos, outros céticos, todos preocupados. Ele respirou fundo, lembrando-se por que estava ali. Boa noite a todos, começou Ricardo, a sua voz firme.
Estamos aqui para discutir o futuro da nossa comunidade. Como muitos de vós sabem, existem planos para um grande desenvolvimento imobiliário nesta área. Um murmúrio de preocupação percorreu a multidão. Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio. Mas estou aqui para vos dizer que temos uma escolha. Podemos permitir que outros decidam o nosso destino, ou podemos lutar por uma visão que preserve o coração desta comunidade enquanto abraça o progresso. Nos dias que se seguiram àquela primeira reunião, Ricardo mergulhou na batalha para salvar o bairro. Ele mobilizou uma equipa de advogados, urbanistas e ativistas comunitários. As suas conexões de negócios, outrora usadas para fechar negócios lucrativos, foram agora direcionadas para uma causa maior. Uma tarde, enquanto revia estratégias com a sua equipa, Ricardo recebeu um visitante inesperado. Era Carlos Mendes, um antigo associado de negócios, e agora o principal investidor no projeto de gentrificação. Ricardo, meu velho amigo, sorriu. Carlos, mas os seus olhos estavam frios como gelo. Ouvi dizer que estás a causar alguns problemas ao nosso desenvolvimento. Ricardo levantou-se, encarando o olhar de Carlos. Não problemas, Carlos, apenas a fazer o que é certo. Fazer o que é certo? Riu Carlos sem humor. Desde quando impedir o progresso é a coisa certa? Pensa nos empregos que estamos a criar, no impulso econômico para a cidade. Ao custo de deslocar famílias inteiras? De destruir uma comunidade? Retorquiu Ricardo. Há uma maneira melhor de fazer isto, Carlos. Uma maneira que beneficie todos, não apenas os investidores. A conversa prolongou-se, tensa e carregada. Quando Carlos finalmente saiu, a sua ameaça velada permaneceu no ar. Tem cuidado, Ricardo. Estás a brincar com forças que te podem esmagar a ti e a tudo o que construíste. Mas Ricardo não se deixou intimidar. Pelo contrário, a ameaça apenas alimentou a sua determinação. Nas semanas seguintes, Ricardo trabalhou incansavelmente. Organizou mais reuniões comunitárias, ouviu preocupações e incorporou ideias dos residentes. João e Carolina, juntamente com outras famílias, tornaram-se o rosto público da campanha, partilhando as suas histórias com os média e em audiências públicas. O senhor Vieira não nos ajudou apenas, declarou João numa entrevista emocionada. Ele mostrou-nos como lutar por nós mesmos, a acreditar que merecemos um futuro melhor. A pressão, no entanto, era intensa. Antigos aliados no mundo dos negócios começaram a distanciar-se de Ricardo. Alguns membros do conselho do Grupo Vieira expressaram preocupações sobre o impacto nos seus negócios. Uma noite, exausto após mais um dia de batalhas legais e negociações, Ricardo encontrou-se sozinho no seu escritório a olhar para o retrato de Isabel. Estou a fazer a coisa certa, murmurou ele. Mas a que custo? Foi neste momento de dúvida que Fátima entrou, carregando uma pilha de cartas. Senhor Vieira, pensei que talvez gostasse de ver isto, disse ela, entregando-lhe os envelopes. São de famílias da comunidade. Tem escrito para expressar o seu apoio e gratidão. Ricardo abriu carta após carta, lendo palavras de esperança, gratidão e crença no futuro pelo qual ele estava a lutar. Com lágrimas nos olhos, Ricardo olhou para Fátima. Obrigado. Eu precisava disto. Renovado, Ricardo voltou à luta com vigor redobrado. Ele refinou o seu plano de desenvolvimento alternativo, incorporando ideias da comunidade e consultando especialistas em desenvolvimento urbano sustentável. A nova proposta que ele apresentou era revolucionária. Um desenvolvimento de uso misto que incluía habitação a preços acessíveis, espaços comerciais para empresas locais, espaços verdes e um centro comunitário expandido. Mais importante, o plano garantia que nenhum residente atual seria deslocado. Não se trata apenas de preservar o que temos, explicou Ricardo numa apresentação crucial à Câmara Municipal do Porto. Trata-se de criar um modelo de crescimento que beneficie todos, residentes, empresas e a cidade como um todo. A batalha atingiu o seu clímax numa tensa audiência pública.
De um lado estavam os poderosos investidores por trás do desenvolvimento original. Do outro, Ricardo e a comunidade unida. Quando chegou a sua vez de falar, Ricardo levantou-se, sentindo o peso de todas as vidas que seriam afetadas por esta decisão. Senhoras e senhores do Conselho, começou ele. Estamos numa encruzilhada que definirá não apenas o futuro deste bairro, mas o caráter da nossa cidade. Podemos escolher o caminho fácil dos lucros rápidos ou podemos seguir o caminho mais desafiador, mas infinitamente mais gratificante, do crescimento inclusivo. Ele continuou, apresentando a sua visão com paixão e clareza. Quando concluiu, Ricardo olhou diretamente para os membros do Conselho. Isto não é apenas um plano de desenvolvimento. É uma declaração de valores. É dizer que acreditamos numa cidade que cresce não à custa dos seus cidadãos, mas com eles. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma onda de aplausos da galeria, onde os membros da comunidade estavam reunidos. As horas que se seguiram foram um turbilhão de deliberações e negociações de bastidores. Quando o conselho finalmente anunciou a sua decisão, a sala irrompeu em vivas e lágrimas de alívio. O plano de Ricardo tinha sido aprovado, com algumas modificações menores. Enquanto a multidão celebrava à sua volta, Ricardo encontrou-se rodeado por João, Carolina e as suas famílias. "O senhor conseguiu, senhor Vieira!" exclamou João, os seus olhos a brilhar de admiração. Carolina abraçou-o com força. A senhora Isabel estaria tão orgulhosa. Ricardo sentiu uma onda de emoção a atingi-lo. Ele olhou em volta, para os rostos alegres e esperançosos, e soube que tinha feito a escolha certa. Não se tratava apenas de salvar um bairro, tratava-se de redefinir o que parecia ser uma liderança empresarial de sucesso no século XXI. Naquela noite, ao regressar à casa, Ricardo refletiu sobre a jornada que o tinha trazido a este ponto. O homem que outrora se focara apenas em lucros e poder tinha se tornado um campeão da comunidade e da compaixão. A mansão, outrora um símbolo da sua solidão e ambição, agora pulsava com as memórias da celebração e a promessa de muitas mais por vir. A cidade diante dele já não era apenas um campo de batalha para conquistas empresariais, mas uma tapeçaria de vidas interligadas, cada uma com o potencial de brilhar. Ricardo sorriu, sentindo o calor do sol poente no seu rosto. O verdadeiro milagre de Natal, percebeu ele, não era apenas a transformação de um bairro, ou mesmo da sua própria vida. Era a revelação de que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença, que cada ato de bondade pode desencadear ondas de mudança que se estendem muito para além do que podemos ver. Com um último olhar para o horizonte esperançoso, Ricardo voltou para dentro. Havia trabalho a ser feito, vidas a serem tocadas, um legado de amor e compaixão a ser honrado e expandido. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Vieira estava verdadeiramente ansioso pelo futuro, pronto para enfrentar cada novo dia com coragem, compaixão e a certeza de que, juntos, podemos criar um mundo melhor, um ato de bondade de cada vez.